Tem duas coisas que eu quero eliminar completamente da minha vida no ano de 2026. Hoje é 31 de dezembro de 2025, gente. Amanhã já é 2026. E eu vou falar pra vocês o que é essas duas coisas aqui nesse vídeo. Oi, gente, eu me chamo Crislane e estamos no quarto episódio do Acessando a Vida dos Meus Sonhos. Vamos chegar lá juntos, hein, gente? Duas coisas que eu pretendo eliminar completamente do meu ano de 2026 e eu te aconselho fazer isso também. Gente, eu quero eliminar o drama da minha vida e também quero eliminar eu ficar pra baixo com a opinião dos outros, ligar pra opinião dos outros. Então, eu quero eliminar parar de fazer drama por qualquer coisa. Assim, não que eu já estava deixando isso, mas eu quero eliminar de vez, sabe? E parar de ouvir a opinião dos outros quando essas opiniões vêm com críticas disfarçadas. Gente, primeiro vamos falar dessa parte de fazer drama. Eu não me considero uma pessoa dramática, que fica qualquer coisa reclamando ou aumentando uma situação mais do que ela é. Mas eu confesso que eu já fui. E quando eu fazia isso, eu não percebia. Sabe quando você é o entretenimento da galera? Aquela pessoa que falam assim, nossa, só acontece com você isso. Nossa, só acontece com você isso. E hahaha, todo mundo, muito engraçado. Eu já fui essa pessoa antes. E naquele tempo eu não me dava conta do quanto isso era negativo na minha vida. Qualquer coisa que acontecia, e de fato as coisas aconteciam. Só que as pessoas que eu ia falar virava o entretenimento, virava que eu era aquela pessoa que sempre acontecia isso comigo. E antigamente era muito na parte de relacionamentos. Hoje eu tô muito bem, graças a Deus, tô muito bem e feliz. Mas antes, naquela época de solteira guerreira, né, que quem nunca, eu sempre ia contar, quando conhecia alguém, essas coisas, eu contava para um grupo de amigos. E aí, o fato de eu ficar falando isso, eu não percebia que gerava uma... Não sei nem se é egrégora a palavra, nem sei, gente, posso estar falando besteira aqui. Mas gerava essa energia de drama, que, assim, por exemplo, eu conhecia uma pessoa... Eu tô citando o fato do relacionamento, mas pode se virar por várias questões, porque é o que veio aqui na minha cabeça agora. Eu conheci uma pessoa, não dava certo, eu contava, então, aquilo virava o entretenimento da galera, e eu virava o quê? A solteira guerreira, e que tudo acontece comigo. E, gente, quando eu parei de fazer isso, de contar qualquer coisa que acontecia comigo para as pessoas erradas, assim, qualquer coisa que acontecia e acabava virando uma coisa que realmente eu estava sentindo, acabava virando uma palhaçada. Quando eu parei de fazer isso, a minha vida mudou. A minha vida deu, assim, tipo, eu me preservei, parei de contar qualquer acontecimento, me afastei de algumas amizades e me preservei. Fiquei mais misteriosa, quietinha e, tecnicamente, acabei parando de fazer drama. Isso, de certa forma, era um drama, era uma lamentação. E eu ficava colocando energia dentro dessa situação. Âmbito, área relacionamento, mas tem muitas outras áreas que a gente acaba fazendo um draminha básico. E agora eu falo no âmbito de, por exemplo, um exemplo aqui, amizades. Eu nunca me importei se, por exemplo, a pessoa demorar para me responder. Tudo bem, não precisa ter essa manutenção, às vezes as pessoas estão ocupadas, mas eu lembro que acontecia o seguinte com a amizade que eu tinha. Quando essa pessoa me enviava mensagem, se eu não respondesse automaticamente, eu levava uma indiretinha. Eu gerava assim aquela coisa, como se eu fosse culpada por alguma coisa. Aquela pessoa me cobrava, então eu sentia que aquela pessoa estava fazendo um drama desnecessário, porque eu estava de boas, não era uma mensagem que precisava ser respondida imediatamente, no momento eu estava ocupada, e existem várias outras questões que faziam com que eu não pudesse responder naquele momento, né? Obviamente que eu não tô falando de pessoa nunca responder a ninguém,
Mas eu tô falando de questão de você colocar, fazer um vendaval num copo d'água, que isso acaba gerando estresse e ranço, né? A gente tem que eliminar qualquer tipo de picuinha, sabe? Coisas desnecessárias. Achar que uma pessoa vai ficar com raiva de você e ficar, ai, não, tenho que fazer isso, porque senão a pessoa vai ficar com raiva. Isso é drama. Isso atrasa a vida. E eu já percebi na prática, tanto em mim quanto eu observando as outras pessoas. Observe quando uma pessoa faz alguma coisa, tem uma fala assim extremamente dramática e você fica, meu Deus, que dramática. Isso não é legal, isso não é legal pra você, isso não é legal pra energia que você cria ao seu redor. Então eu vou eliminar isso da minha vida e eu tenho certeza que eu vou estar cada vez mais perto de acessar a vida dos meus sonhos, eliminando o drama. A gente tem milhões de exemplos que eu posso citar, mas vamos parar por aqui, tá? Por esses. Se eu lembrar depois eu posso voltar e falar, gente, vou falar mais um exemplo aqui de como eliminar o drama da sua vida. E agora vamos falar de não se importar com a opinião dos outros, das críticas disfarçadas, sabe? Quando a pessoa não sabe te elogiar, mas também não sabe ficar calado, ele sempre vai dar uma alfinetada. E eu já me senti muito prejudicada com essas falas, mas assim, porque eu dei importância para isso. Nós não temos que dar importância para a opinião das pessoas que não vão nos ajudar a construir o que nós queremos. Ou mesmo que essas pessoas não fazem parte do nosso caminho. E até se essas pessoas estiverem na nossa convivência, o caminho é nosso, não é dela. Essas pessoas têm a própria vivência delas e isso não tem nada a ver com a gente. Quando você estiver no caminho certo, sempre vai vir alguém para te criticar. Gente, se você é bonito, vão tentar te atingir. Se você é simpático, tem um sorrisão, vão tentar te atingir. Se você é inteligente, vão tentar te atingir. Se você está fazendo alguma coisa boa, as pessoas vão tentar te criticar, vão tentar te atingir. E é muito importante que você não ligue para isso, porque se você se importar, você vai adoecer, você vai ficar triste e nós não queremos ficar tristes. O objetivo aqui é crescimento, gente, é mudança, é acessar a vida dos nossos sonhos. E ficar ligando para o que os outros falam não vai permitir que nós acessamos a vida dos nossos sonhos. Vocês não têm noção do tanto de tempo que eu perdi me importando com o que os outros falavam. Mas não é aquela coisa assim É porque quando vinha uma crítica, aquilo me abalava, eu ficava mal. E não é que eu achasse que eu fosse aquilo que as pessoas estavam falando, mas aquilo meio que me paravam. E eu vou contar pra vocês uma coisa, muitas vezes é isso que as pessoas querem. Querem que você pare, porque você tem capacidade de buscar aquilo que às vezes... essas pessoas também têm capacidade, mas não têm a coragem que você tem. E isso, gente, incomoda muito, sabe? Incomoda muito o preguiçoso, incomoda muito o acomodado. Você ter coragem, você ser gentil, você ser honesto, você ser sorridente. Então não permita que as críticas construtivas, agora vamos ser bem clichês de quem nunca construiu nada, mude quem você é. Eu perdi tanto tempo com isso, me dava alergia na pele. Eu ficava falando, tipo, fazendo drama, falando para as pessoas mais próximas a mim, contando. Mas assim, óbvio que a gente precisa desabafar, às vezes, né? Alguma coisa acontece e você vai contar. Mas não permita que isso lhe domine, sabe? Uma coisa é você chegar e contar. Olha o que aconteceu, você acredita, nossa, que pessoa sem noção. Desse jeito. Outra coisa completamente diferente é você chegar falando, ai, fulano me criticou. Oh, meu Deus. Tipo, percebe a diferença? Isso fica melhor pra você e melhor pra quem você vai querer contar algum acontecimento do seu dia. Então, gente, eu não sei que dia você está vendo esse vídeo, mas hoje são 31 de dezembro de 2025, amanhã é o primeiro dia do ano de 2026, mais uma página em branco, novo ano, e eu estou acessando a vida dos meus sonhos a cada dia, que em 2026 nós possamos realizar todos os nossos sonhos com muita determinação e persistência dia após dia e disciplina, que é muito importante ter. Então, sem drama, sem ligar para a opinião dos outros. E é isso, gente. Se você gostou do meu vídeo, se esse vídeo foi importante para você, se você quer me acompanhar
nesse processo de acessar a vida dos meus sonhos. Se inscreve no meu canal, deixa o seu gostei aqui no vídeo e me acompanha, tá, gente? Beijinhos. Feliz 2026!